Bom dia. Bom dia, Thiago. Estou iniciando aqui a gravação da quarta aula de tópicos especiais em grafos e algoritmos. E hoje a gente vai continuar falando de coloração de arestas e vai falar de coloração de vértices, né? O problema da coloração é um problema amplamente estudado para diversas classes de grafos e diversas variantes de problema da coloração. Então, na versão mais conhecida, né, a versão de coloração de vértices, a gente sabe que é um problema difícil, né, mas a gente tem também outras variantes, como coloração de arestas, coloração total, alguns outros tipos de coloração equilibrada, enfim, é um problema muito rico, né, de conteúdo, estudado já para diversas classes, até por causa da dificuldade inerente a ele, né? E é uma opção bem forte aí para o trabalho, para o projeto do curso, tá bom? Então a gente vai começar falando disso. Eu vou compartilhar aqui com você a janela dos slides. Vamos lá. Bom, então a gente já começou na aula passada falando sobre coloração de arestas, né? Em geral, no problema da coloração, o Aulus está entrando. Bom dia, Aulus, bom dia. Estamos começando agora. Bom dia. Bom dia, meninos. Eu tava falando igual uma doida para variar e o áudio tava cortado. Bom, então a Aulus chegou agora. Bom que a gente vai começar agora mesmo, Aulus. Então você não perdeu nada. O que eu falei igual uma doida e nenhum de vocês ouviu é que hoje a gente vai falar do problema da coloração. Especificamente a gente vai falar de duas variantes, da variante de coloração de arestas, que a gente já começou falando na aula passada, e da de coloração de vértices. Mas esse é um problema muito amplo, já estudado para diversas classes de grafos. O coloração de vértices, que normalmente, né, é o pontapé inicial. Na verdade, esses dois são o pontapé inicial nesse estudo, né? Coloração de vértices, a gente sabe da dificuldade do problema, da transcoloração, né? Inclusive, é um dos assuntos que a gente vai falar quando a gente falar de complexidade. Mas como eu falei, vocês não ouviram, é um problema muito rico que tem diversas possibilidades de estudo. A gente pode pegar e tentar estudar para uma determinada classe, a gente pode estudar outras variantes, como por exemplo a coloração total, que é onde mistura coloração de vértices com coloração de arestas simultaneamente, coloração equilibrada, tem também jogos de coloração. Então é uma coisa bastante ampla, né? Bastante rica para se estudar e tem bastante conteúdo já publicado, né? Acerca do problema da coloração. Então é uma ótima opção aí pro projeto da segunda parte do curso. Bom, então na aula passada a gente já começou falando de coloração de arestas, né? Então, em geral, o que é o problema da coloração, né? Basicamente você quer colorir elementos do grafo. Esses elementos podem ser vértices, podem ser arestas, podem ser os dois, a gente pode ter restrições na coloração, enfim. Mas, em geral, a gente quer uma coloração própria. Não sei se vocês lembram do que é o própria, né? Significa que elementos adjacentes ou incidentes, né, não possuem a mesma cor. Eles recebem cores distintas, né, na atribuição de cores. Então, por exemplo, quando a gente está dentro do contexto de coloração de arestas, os nossos elementos que a gente está colorindo são as arestas do grafo. Então, arestas adjacentes, ou seja, arestas que compartilham vértice, né, elas serão coloridas com cores distintas dentro de uma coloração própria. E aí a gente pode começar pensando, né, no objetivo de uma coloração. Veja bem, a gente busca uma coloração própria, em geral, né?
E, bom, então, o que faz sentido dentro desse problema? Maximizar o número de cores usadas ou minimizar o número de cores usadas? Entenderam a minha pergunta? Dentro do contexto da coloração, de uma coloração própria, né, faz sentido maximizar o número de cores que a gente está querendo atribuir ao grafo ou minimizar o número de cores? Minimizar, né? A gente viu na aula passada, para maximizar, bom, uma coloração própria, basta colorir cada aresta com uma cor diferente, eu tenho uma coloração própria. Então, cada aresta ganharia uma cor, né? Então, se a gente tem M arestas, um limite superior para o problema da coloração, um limite superior natural, né? Digamos assim, para o problema da coloração de arestas é M, a quantidade de arestas que a gente tem. Beleza? Ok? E um limite inferior é a quantidade de arestas que a gente tem incidentes ao vértice, né, de grau máximo do grafo. Porque veja bem, como arestas, né, que compartilham vértice precisam receber cores distintas, eu vou pegar o cara que tem mais arestas incidentes no grafo e vou colorir todas as arestas dele, cada um com uma cor. Então, isso é um limite, né, inferior para o nosso problema da coloração aí de arestas. Então, deltão é um limite inferior pro nosso problema. Então, a princípio, né, a gente está com esse intervalo aí onde pode variar a nossa coloração de arestas. De delta a quantidade de total de arestas que a gente tem, que é M. Beleza? No finalzinho da aula passada também, a gente viu um exemplo onde a gente provava que um grafo com 7 arestas, né? A gente tinha um grafo com 7 arestas e grau máximo 3, né? E a gente provava que a gente não conseguia colorir com esse limite inferior de 3 cores, que não tinha como colorir com limite inferior de 3 cores, utilizando aquele raciocínio, né, do tamanho do emparelhamento máximo. Então, num gráfico com 7 vértices, né, num gráfico com 7 arestas, eu acho que ele tinha 5 vértices, o tamanho do emparelhamento do maior emparelhamento que a gente consegue é 2, né? Um emparelhamento com 2 arestas, porque um gráfico com número ímpar de vértices não tem como ter emparelhamento perfeito. Então, o maior emparelhamento que a gente conseguiria nesse gráfico seria um emparelhamento de tamanho 2. Então, como a gente viu, né, cada emparelhamento define uma classe de cor. A gente pode atribuir a mesma cor ali para todos os vértices, para todas as arestas, que estão dentro daquele emparelhamento. Então, se o meu emparelhamento máximo no grafo só tem 2 arestas, tem no máximo, né, 2 arestas, eu vou conseguir colorir no máximo 6 arestas com 3 cores. Só que o meu grafo tinha 7 arestas, então era impossível colorir aquele grafo com 3 cores, né? Como eu falei, esse argumento ele é bom pra gente dizer não dá para colorir com esse tanto de cores aí, tá? Ele não garante nada com relação a, beleza, bateu aí, eu tenho esse número de cores, dá para colorir mais arestas do que eu tenho, mas isso não significa que a gente consegue colorir, tá bom? Com um número mínimo, por exemplo. Ok? Beleza? Bom, então, perdão. Então, esse foi o resumo da parte final da nossa aula, né? E, eu não relembrei, né? Mas esse aqui é o parâmetro que conta, né? Na verdade, ele expressa a quantidade mínima de cores, né? Que a gente precisa para colorir propriamente as arestas de um grafo, que é o quilinha, e a gente chama esse parâmetro aqui de índice cromático. Então, como exercício, a gente tem aqui para tentar calcular, né, quantas cores a gente precisa para colorir as arestas de um grafo completo com N vértices, de um grafo bipartido
qualquer, e de um grafo, lembram dessa notação aqui? É um grafo bipartido completo, onde uma parte tem P vértices e a outra parte tem Q vértices. Então, eu queria que a gente começasse pensando no grafo completo. Então, vamos pensar aí no primeiro grafo completo que tem aresta. O primeiro grafo completo que tem aresta é o K2, né? K2 é o grafo completo com 2 vértices. Quantas cores a gente precisa para colorir esse cara aí? Uma, né? E reparem, o K2 ele também é um grafo bipartido. Concordam? Beleza? O K2 também é um grafo bipartido. Deixa eu pegar aqui a mesa digitalizadora para eu tentar fazer alguns rabiscos. Então, deixa eu colocar aqui. Então, o K2, né? O K2 é isso aqui. É um grafo bipartido, né? A gente precisa de uma cor para colorir essa aresta aqui. E qual é? A gente viu que, bom, por enquanto, né? A gente está entre delta, o nosso quilinha, né? Ih, tá maravilhoso isso aqui. Preciso urgentemente baixar o negócio, gente. Que assim é muito ruim. A gente sabe que isso aqui é menor ou igual que o que linha, que é menor ou igual a quantidade de arestas, né, que a gente tem no nosso grafo. Por enquanto, é esse o intervalo que a gente tem. Então, observem que aqui o deltão, né, é 1, tá batendo aqui tanto no limite inferior quanto no limite superior, né? Que a gente tem uma aresta e deltão 1, ok? Bom, o segundo grafo completo, né, que tem arestas, é o triângulo, é o K3. E aí, quantas cores, né, a gente precisa para colorir um K3? Bom, a gente já sabe qual é o delta aqui, né, do nosso K3. É 2, né? Então, a gente sabe que no mínimo 2 cores. Será que dá para colorir com 2 cores o K3? Quando eu atribuo 1 aqui para essa aresta, cor 1 aqui para essa aresta, para essa daqui eu tenho que atribuir cor 2, certo? Aí essa aresta aqui, ela é adjacente tanto a essa aresta de cor 1 quanto a essa aresta aqui de cor 2. Então, a gente precisa de 3, né? A gente precisa de mais uma cor ali. Então, observem o seguinte, que a gente, para o K2, a gente precisa de uma única cor. Para o K3, a gente já precisa de 3 cores. E se a gente aumentar, então, agora, for para um K4? Se a gente for para o K4. E aí, o K4, ele tem grau máximo 3, né? Dá pra gente colorir com 3 cores. Acho que o Thiago tá dizendo 3, aí já é do K4, né, Thiago? Beleza, Aulus? Concorda com o Thiago que dá pra gente colorir com 3 cores? Se a gente atribui cor 1 aqui, é difícil com essa minha tecnologia aqui. Cor 2 na do meio, né? Cor 3 aqui, a gente já parte daí, né? 1, 2, 3. Aí a gente continua colorindo, né? Colore o K3 primeiro, com 3 cores. Ótimo, é. Depois colore as outras arestas, né? Também é uma estratégia, né? Beleza?
Mas aí, basicamente, aqui ainda é fácil, né, a gente consegue colorir facilmente. É um casinho pequeno. Bom, então o que a gente vai observando? Aí observa que aqui, então, a gente consegue uma coloração, né, que bate no... O Bruno tá entrando aí. Que bate no limite inferior aqui pro nosso problema, né? Beleza, Aulos? Tudo bem? O Aulos sumiu, não sei se ele caiu, se ele... Eu acho que ele caiu, né? Ah, beleza. Tá bom. Mas então aqui é bem facinho da gente conseguir colorir, né? A gente colorir essas duas aqui do meio, pode ser, né? Uma possível coloração é colorir essas duas aqui do meio com cor 2, né? Essa daqui fica, de novo, com cor 1 e essa daqui com cor 3. Então, a gente consegue colorir o K4 com 3 cores. E aí, o K5? O K5, será que a gente segue o padrão, ó? Ou será que a gente precisa de mais cores? O que vocês acham? Ó, a gente viu que o K2 com uma vai, ou seja, bate no grau mínimo. O K3 já não bate no grau mínimo. E a gente tem 3 arestas, né? Então tá batendo aqui no nosso limite superior, digamos assim. Ok? O K4 já bate no grau mínimo. Desculpa, já bate no grau mínimo, já bate no limite mínimo, que é o grau máximo. Ok? Aí a gente passaria para o K5. Será que eu consigo desenhar assim, gente? Que depressão que isso aqui me causa. Ficou ótimo o meu desenho assim. Aí a gente já passa para o K5. E aí? Bom, a gente tem grau 4, né? Então a gente sabe que a gente precisa de no mínimo 4 cores. Será que a gente consegue colorir com 4? O que vocês acham? Dá, Thiago? Certeza? E aí, Bruno? Estamos colorindo arestas. Você chegou um pouquinho depois. Será que a gente consegue colorir o K5 com 4 cores, que é o limite mínimo, né? Ali, digamos, do deltão? O Bruno acha que são 5. Bom, basicamente, né, esse é o segundo caso de ímpar que a gente está testando, né? O par, a princípio, está batendo. K2 e o K4 a gente usa o mínimo, mas o K3 a gente não usa o mínimo, né? A gente usa um mínimo mais um, que no caso também bate ali com a quantidade de arestas. Será que 4... Bruno acha que são 5, o Aulus voltou, vamos ver o que o Aulus acha. E aí, Aulus, será que dá para colorir o K5 com 4 cores? Que é o limite inferior, né? A quantidade mínima que a gente tem ali, né, no nosso intervalo. O que você acha? Bruno acha que não, Thiago acha que sim. Esse já tem mais arestas, né? Já começa a confundir um pouco a nossa cabeça.
Tô dando um tempinho aí para o Aulus pensar. A Aulus também acha que dá para fazer com 4. Espera aí só um minutinho, que eu tô tentando compartilhar aqui com vocês. Bom, então, eu tava tentando compartilhar aqui um desenho, porque fica muito ruim para eu atribuir as cores, né, com essa minha... a gente precisa de 5 de fato, tá bom? Depois vocês não vão conseguir fechar, vai faltar uma cor lá para vocês terminarem, tá? Então, eu tava tentando compartilhar um desenho aqui, deixa eu ver se... Esse desenho aqui tá muito ruim. Eu não sei por que não tá aparecendo. Bom, enfim. Mas então, a gente precisa realmente de 5. A gente não consegue colorir 4, vai sempre faltar uma cor. Vai sempre faltar uma cor. A gente não vai conseguir colorir. Então, a gente vai precisar de 5 cores. Mas aí, observem o seguinte. O K5, quantas arestas o K5 tem? K5, ele tem 5 vértices de grau 4, né? Então, 4 vezes 5, 20, sobre 2 dá 10. 10 arestas, né? Então, observem que o nosso limite aqui que a gente tinha, né? Do deltão, que é 4, até o Mzinho, né? Que é a quantidade de arestas, ficaria entre 4 e 10. E observem que a gente consegue uma coloração com 5. Então, diferentemente do K3 aqui, né? A gente não tá batendo no limite superior aí dado por esse intervalo. Ok? Beleza? Então, ó, a gente conseguiu com uma cor a mais do que o grau máximo do grafo. A mesma coisa que aconteceu com o K3. Se a gente continuar testando, né? Se a gente for agora para o K6, a gente vai ver que a gente vai conseguir com 5 cores. Se for pro K7, aí vocês já vão ver que a gente vai precisar de uma cor a mais do que o grau máximo do grafo. Beleza? Então, ó, observa que pro grafo completo tá ficando aí entre o deltão e o deltão mais 1. Será que isso vale para qualquer grafo? Bom, eu vou deixar para vocês
fazerem em casa, né? Aqui, ó, o bipartido. A gente já viu um exemplo aqui de bipartido, né? Que é o K2. O K2 a gente precisou de uma única cor, né? Porque só tem uma aresta aqui. Aí bipartido, se a gente for, por exemplo, se a gente aumentar aqui, se a gente pegar um bipartido, eu vou logo no bipartido que tem mais arestas, um bipartido completo com 4 vértices. Quantas cores a gente precisa? Observa que esse bipartido aí completo com 4 vértices, né? É isso aqui, é um ciclo. Precisa de 3 cores? Né? Se eu pego esse vértice aqui e puxo para cá, eu fecho esse grafo ciclo aqui, de tamanho 4. E aí, quantas cores eu preciso? Assim fica mais fácil da gente visualizar, né? 2 cores, né? 1, 2, vai alternando. 1, 2. E ele tem grau 2, né? Grau máximo 2. Tá batendo no limite inferior. Então, cresçam aí o grafo bipartido. Acho que fazer com bipartido completo é até mais fácil de início. E vejam se continua batendo, né, no limite inferior do deltão. Tá bom? Então, esse é o exercício para vocês brincarem um pouquinho, se acostumarem com a coloração de arestas. Os casos iniciais, né, são bem facinhos, mas depois a nossa cabeça vai confundindo o que é aresta, se a aresta é adjacente ou se não é, a cabeça começa a ficar confusa. É normal mesmo, tá? Bom, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: depois que vocês fizerem esses testes, né, vocês vão ver que vai estar batendo sempre em delta ou delta mais 1. Será que isso é específico aí desses caras, né? Porque são classes aí específicas, completo, bipartido. Será que isso é específico aí desses caras ou será que isso é uma coisa geral? Bom, esses daqui são os limites naturais que a gente tem, né? Tanto o inferior quanto o superior. Eles são bem naturais mesmo, né? Porque a gente precisa de, no mínimo, pega o vértice de grau máximo, cada aresta dele vai ter que ter uma cor diferente. Então, não tem como fugir disso. E a gente já viu exemplos aí que batem nesse limite. Então, ele tá funcionando bem. E a gente tem esse outro limite superior aqui que aparentemente é bem frouxo, né? Observem aqui que o K5, conforme a gente vai aumentando o número de arestas, né? A gente usou, a gente tinha grau 4, né? A gente precisa de 5 cores. Então, a gente usou metade, né, desse máximo aqui, porque aqui tem 10 arestas. Então, a gente usou metade, na verdade, o grau máximo mais 1, né? Conforme a gente vai aumentando essas arestas aí, a gente vai vendo que esse limite aqui superior, ele é bem frouxo, né? Bom, então aqui, beleza, é o exercício para vocês. O limite que a gente tem atualmente, né? Mas existe o teorema de Wisen que prova que o índice cromático ele é sempre menor ou igual a delta mais 1. Ok? Então, ele é sempre menor ou igual a delta mais 1. O que isso significa? Significa que a gente diminui esse intervalo aqui, que batia lá na quantidade de arestas, para 2 parâmetros, né? Digamos assim, ou bem você precisa de delta cores, ou bem você precisa de delta mais 1 cores. Aí olha que coisa incrível, né? Você está colorindo um grafo qualquer. O teorema de Wisen é para um grafo qualquer. E ele diz para você que um grafo qualquer, independente da quantidade de arestas dele, né? Você consegue colorir esse grafo ou bem com delta cores, ou bem com delta mais 1 cores, as arestas desse grafo, né? Eu acho isso muito incrível, vocês não acham? A gente aumenta uma corzinha, né? Fica
entre dois consecutivos, entre dois números consecutivos. Ou bem é delta, ou bem é delta mais 1. Eu acho esse teorema muito bonito, né? Assim, a gente tinha um limite super frouxo aqui, que pegava lá o total de arestas que a gente tinha, e o cara vai e consegue colocar delta ou delta mais 1. Acaba que a gente passa a ter, né, um problema de classificação. A gente quer classificar os grafos que são cujas arestas, né, a gente pode colorir com delta cores, e os grafos cujas arestas a gente precisa de delta mais uma cores, ou seja, aqueles que a gente não consegue colorir com delta cores. Beleza? Então, a gente acaba que divide, né? Então, aqui, ó, tá aqui, ó, o teorema de Wissing. Como eu falei, né, a gente não vai demonstrar o teorema de Wissing, a demonstração dele é bem extensa, depende de diversos conceitos, então é uma coisa bem demorada, né? A gente passaria praticamente uma aula falando desses conceitos preliminares para a gente poder, de fato, demonstrar o teorema de Wissing. Mas o meu amigo Luiz Felipe, no canal dele, tem lá o vídeo da aula da pós-graduação dele, lá da UF, né? Que ele demonstra o teorema de Wissing, então vocês podem ir lá assistir, eu super recomendo. Se vocês quiserem, né, ver, a prova é muito bonitinha, faz como se fosse uma hélice assim de ventilador, vai trocando as cores, é muito bonitinha essa prova do teorema de Wissing, tá? Mas é um nível superior, aí normalmente a gente só demonstra para pós-graduação, tá bom? Bom, então a gente tem o teorema de Wissing que diz pra gente que qualquer grafo a gente ou bem colore as arestas com delta ou bem a gente colore com delta mais uma cor. Vocês lembravam do teorema de Wissing? Sim, não, talvez. Nunca ouvi falar. O canal é esse aqui. Ah, beleza. O nome dele é Luiz Felipe Ignácio Cunha. Ele é professor de computação da UF. Então, se vocês quiserem dar uma passada lá, se inscrever no canal dele, olhar essa demonstração, tá bom? Tanto essa quanto a de Brooks, se eu não me engano, tem lá. Quando a gente for falar agora de coloração de vértices, né? A gente vai falar do teorema de Brooks e ele também demonstra, se não me engano, eu acho que ele demonstra o Brooks também, tá? Beleza? Então acaba que a gente passa a meio que querer classificar os grafos como aqueles que são coloríveis, né, cujas as arestas são coloríveis com delta cores, que é o que a gente chama de classe 1. Então, o grafo ele é classe 1 quando a gente usa delta cores para colorir suas arestas, e o grafo é chamado classe 2 quando a gente usa delta mais uma cores para colorir as arestas. Tudo bem? Bom, então, conforme vocês vão ver lá pelas experimentações de vocês, né? Os grafos bipartidos em geral, todos eles são classe 1, ou seja, a gente sempre consegue colorir um grafo bipartido com delta cores, sempre bate no limite inferior. Em compensação, o grafo completo a gente já tem que diferenciar pela quantidade de vértices que ele tem. Quando a gente está com N par, como a gente viu nos dois exemplos que a gente fez, né? A gente tem classe 1, ou seja, bate no limite inferior. E quando a gente tem um N ímpar, bate no limite superior, classe 2. A gente precisa sempre de mais uma corzinha. Beleza? Ok? Bom, então, com esses teoreminhas aí, a gente finaliza. Aqui seria legal, né, que vocês tentassem elaborar ou pesquisassem até, né, um algoritmo para coloração de bipartido. Então, quando vocês forem lá fazer, né, o exercício de grafo bipartido, tenta pensar como é que você consegue sempre colorir com delta cores para qualquer bipartido. Tenta bolar um algoritmo, tá bom? E aí, com isso, vocês provam que ele é classe 1. Se você tem um algoritmo para colorir sempre com delta cores, qualquer bipartido, independente de qual bipartido né? Você prova que ele
é classe 1, ok? Beleza? Eu vou só pegar uma aguinha, que eu esqueci de pegar minha garrafinha, e já volto, tá bom? Voltei. Bom, então, o que é mais curioso, né, de sair dessa classificação em classe 1 ou classe 2, que embora a gente só tenha duas possibilidades, esse é um problema difícil. Esse é um problema RNP completo. Então, isso é que é lindo, né? Embora seja só o delta mais um, a gente não consegue, de maneira geral, né, para um grafo qualquer, fazer isso em tempo polinomial, a menos que P seja igual a NP. Ok? Bom, então a gente segue agora para a coloração de vértices. Então, a gente continua no problema da coloração, sendo que a gente muda o nosso foco, né? A gente deixa de querer colorir as arestas e passa a querer colorir os vértices do grafo. Então, novamente, a coloração é sempre uma atribuição, né, de cores aos elementos que a gente quer colorir, no caso aqui, aos vértices. A gente está buscando uma coloração própria, ou seja, uma coloração onde vértices, né, que são adjacentes, eles possuam cores distintas, ok? E a gente diz que um grafo ele é K-colorível quando existe uma K-coloração própria, ou seja, a gente consegue colorir esse grafo propriamente com K cores. Esse K não necessariamente é um número mínimo de cores, beleza? Ele pode ser um número máximo, você pode colocar uma cor para cada vértice e isso é uma K coloração própria. Agora, quando esse número, né, esse K aqui é o menor possível, a gente diz que o grafo é K cromático, ok? E aí a gente tem o parâmetro também que expressa esse número mínimo de cores que a gente usa para colorir os vértices do grafo, que é um número cromático. Parece muito com o nome do parâmetro que a gente acabou de ver, né? Das arestas. Então, não façam confusão, né? Número cromático para vértices, índice cromático para arestas, tá bom? Olhando aqui pelo que denota o parâmetro, né, que é o Ki, aqui a gente tem Ki de G, enquanto que lá na coloração de arestas era Ki linha de G. Sempre que aparecer essa linha, esse apóstrofo aí, né, a gente está se referindo a aresta, tá bom? Então, quando tem aresta, quando tem a linha, índice cromático, quando não tem a linha, número cromático, ok? Número cromático é a coloração de vértices. Tudo bem? Belezinha? Então, agora vamos pensar aqui. Quando a gente estava colorindo as arestas, a gente relacionou, né, essa coloração própria
com o conceito de emparelhamento, que foi um conceito que a gente viu na aula passada. Vocês lembram o que é um emparelhamento? Eu já até comentei no início da aula, né? Mas eu não comentei do conceito propriamente, né, de emparelhamento. Lembram do que é um emparelhamento? Ou então, o que é, gente? É um conjunto de quê? Um emparelhamento. É um conjunto de... Quais são os elementos de um emparelhamento? É um conjunto de... Isso, perfeito. É um conjunto de arestas que não compartilham vértice, né? E justamente por isso que na coloração de arestas a gente pode pegar um emparelhamento e atribuir a mesma cor ali para aquelas arestas, porque a gente tem certeza que, como elas estão no emparelhamento, elas não compartilham vértice, ou seja, elas não são adjacentes entre si. Então, elas podem receber a mesma cor. Agora, eu estou mudando de perspectiva e estou indo para o problema onde eu viso colorir os vértices. E eu quero uma coloração própria, ou seja, vértices adjacentes não podem possuir a mesma cor. Então, pensando lá que eu colori o meu grafo, tá? Propriamente, os vértices do meu grafo propriamente. E aí eu vou pegar e vou juntar os vértices de acordo com a classe de cor. Então, sei lá, cor 1, peguei todos os vértices que tem cor 1. Cor 2, peguei todos os vértices que tem cor 2. Cor 3, e assim sucessivamente. Quando eu olho para esse conjunto de vértices, o que eu posso dizer desse conjunto de vértices de uma mesma cor? Um conjunto de vértices que recebeu a mesma cor. Eles não têm vizinhos iguais? Por quê? Mas e se, por exemplo, eu tiver isso aqui, Thiago? Acho que não, né? Ó, se eu tiver, por exemplo, isso, perfeito. Ó, observa que eles têm esse vizinho aqui igual, né? Mas eu posso colori-los com a mesma cor. Então, o que eu preciso, né? Para colorir dois vértices com a mesma cor? O que eu preciso garantir para colorir dois vértices com a mesma cor? Eu preciso garantir que entre eles não tem o quê? Entre eles não tem aresta. Se tiver aresta ali, eles são adjacentes e não podem receber a mesma cor. Beleza? Então, eu fui lá, colori o meu grafo. E aí eu tenho os meus conjuntinhos aqui de cores, né? Então, o que eu posso afirmar sobre os vértices que estão dentro desses meus conjuntinhos de cores? Eu posso afirmar que certamente esses caras, eles não são vizinhos. Então, esses conjuntos aqui, eles são conjuntos independentes. Beleza? Entre esses conjuntos, a gente pode ter uma porção de arestas, mas eu sei que internamente, nesses conjuntos, eu não tenho arestas. Tudo bem? Ficou claro? Com isso, a gente faz um paralelo, né? A gente viu lá, né, que na coloração de arestas, a gente podia colorir as arestas de um emparelhamento com a mesma cor, certo? Bom, emparelhamento a gente também pode chamar de conjunto independente de arestas, né? Que é um conjunto de arestas que não compartilha vértice 2 a 2, né? 2 a 2.
Beleza? E aqui, fazendo paralelo com a coloração de vértices, a gente sabe que cada classe de cor, né, define um conjunto independente de vértices. Ok? Beleza? Então, eu fui lá no meu grafo, peguei e olhei, eu tenho esse conjunto independente aqui. Então, certamente eu posso atribuir a mesma cor a esses vértices. Ok? Baseado nisso, eu faço essa pergunta para vocês aqui. Se o nosso grafo for bipartido, quantas cores a gente precisa? Qual é o número mínimo de cores que a gente precisa para colorir os vértices desse grafo? Os vértices, hein? Então, vamos virar o nosso pensamento, que estava em arestas. 2 cores, disse o Aulus. Concordam, Tiago e Bruno? E por que a gente precisa de 2 cores assim, na lata? Perfeito, Aulus. O grafo bipartido, né, a definição de grafo bipartido é que a gente tem 2 conjuntos independentes, né? A gente não tem arestas entre esses vértices aqui que compõem uma mesma parte, né? Não consigo fazer uma bolinha ali. A gente pode ter arestas aqui entre eles, mas o que a gente consegue garantir é que aqui a gente tem, né, um conjunto independente e aqui a gente tem um conjunto independente também. A gente consegue, né, biparticionar o conjunto de vértices do nosso grafo, ou seja, qualquer grafo bipartido tem sempre 2 conjuntos independentes, que são uma partição do conjunto de vértices. Então, a gente sabe que, como eles são independentes, cada um deles pode receber uma cor. Então, a gente atribui uma cor 1 aqui para esse conjunto e cor 2 aqui para esse conjunto. Então, se o grafo é bipartido, a gente consegue, na verdade, 2 cores são suficientes para colorir os vértices desse grafo, ok? Agora, será que somente os grafos bipartidos é que são 2 coloríveis, ou seja, que a gente consegue colorir com 2 cores? Ou será que existem outros grafos também? A gente acabou de ver, né, que se é bipartido, pela definição, a gente tem 2 conjuntos independentes, coloca uma cor para cada conjunto e voilá! Temos a nossa coloração de vértices. Agora, mas o K2 é bipartido, né? Uma classe de cor, outra classe de cor. A pergunta é: os grafos 2 coloríveis são os grafos bipartidos? Bom, vamos pensar? Se ele é 2 colorível, é porque a gente consegue colorir com 2 cores. Então, eu consigo particionar o meu conjunto de vértices em 2 conjuntos independentes, concordam? Eu tenho que conseguir, porque senão eu precisaria de mais cores. Certo? Perfeito, Thiago. Se tiver ciclo ímpar já não dá. Maravilhoso. Tenta colorir um K3 com 2 cores. Não rola, né? Coloco a cor 1 aqui. Esse cara aqui tem que ser uma cor diferente. Cor 2 aqui para esse cara. Cor 2. E para esse aqui, ó, que ele é adjacente a esses dois, ele precisa de cor 3. Ok? Então, a gente já não consegue. E a gente sabe que bipartido, grafo bipartido não tem ciclo ímpar. Ok? Mas vocês concordam com esse argumento? Bom, se o grafo é 2 colorível, é porque a gente consegue particionar, né, o conjunto de vértices do nosso grafo em 2 conjuntos independentes, certo? Ou seja, todas as arestas do nosso grafo,
elas têm um extremo num conjunto e o outro extremo no outro conjunto. A gente sabe que não tem arestas aqui entre os vértices que estão coloridos com a mesma cor. Então, todos os grafos que são dois coloríveis, eles são bipartidos. Belezinha? Tudo bem? Bom, e olha que lindo! A gente sabe reconhecer grafo bipartido em tempo polinomial. Ok? Basta fazer uma busca. A gente sabe reconhecer grafo bipartido em tempo polinomial. Então, a gente sabe reconhecer grafos dois coloríveis em tempo polinomial. Ok? Então, o problema da descoloração, ele é polinomial. Tranquilo? Já o problema da transcoloração, não. Belezinha? Então, a gente sabe que o número cromático de um grafo bipartido é sempre 2. Tá? Bom. Beleza, meninos? Podemos continuar? Show. Então, agora, a gente vai falar de um conceito que está relacionado à coloração, né, de vértices, tá? Que é o conceito de grafo crítico. Bom, eu acho que é importante falar do conceito de grafo crítico porque está relacionado, né? E pode ser que eventualmente apareça aí esse conceito para vocês em algum artigo que vocês forem procurar, tá bom? Então, a gente vai definir o conceito de grafo crítico e falar um pouquinho bem superficial aqui deles, dos grafos críticos, né? Para depois a gente entrar no teorema de Brooks. Bom, então o que é um grafo crítico? Bom, um grafo crítico é um grafo onde todo subgrafo próprio, que aqui eu estou chamando de H, tá? Possui o número cromático estritamente menor do que o número cromático do grafo. Ficou confuso, né? É um conceito meio estranho, né? Meio confuso. Mas é o seguinte, o grafo ele é crítico quando você olha para qualquer subconjunto próprio, para qualquer subgrafo próprio dele, e observa que esse subgrafo ele pode ser colorido com menos cores do que você precisa para colorir o grafo todo. Basicamente é isso. Ok? Se precisar do mesmo número de cores que o grafo, eu achei um subgrafo lá próprio. E lembram o que quer dizer próprio, né? Ou não? Um subgrafo próprio é um subgrafo que não é o próprio grafo. Ok? Mesma definição lá de conjunto, de subconjunto próprio. Tudo bem? Então, é um subgrafo que não é o próprio grafo, porque se o grafo tem número cromático que de G, né, não dá para colorir ele com menos cores do que isso, ok? Então, por isso tem que ser um subgrafo próprio, ou seja, eu vou olhar qualquer subgrafo menor que não seja o próprio grafo e vou ter que observar que o número de cores que eu preciso para colorir os vértices desse subgrafo é estritamente menor do que o número de cores que eu preciso para colorir o grafo inteiro. Tudo bem? Então, isso é ser crítico. Um grafo é crítico quando você olha para qualquer subgrafo próprio dele e vê que esse subgrafo pode ser colorido com menos cores do que você precisa para colorir o grafo todo. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Porque parece que a minha conexão está meio instável. Tá bom. Ok? E a gente diz, né, que o grafo ele é K-crítico quando ele é crítico e K-cromático.
Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que o meu grafo, o menor número de cores que eu preciso para colorir os vértices dele é K, ok? E ele é crítico, ou seja, qualquer subgrafo próprio, né, desse grafo eu consigo colorir com no máximo K menos 1 cores. Entenderam? Tudo bem? Então, o grafo é K crítico quando eu consigo colorir, né? O menor número de cores que eu preciso para colorir os vértices dele é K, ou seja, ele é K cromático. E ele é crítico, ou seja, qualquer subgrafo próprio que eu olhar dele, eu consigo colorir com no máximo K menos 1 cores. Eu preciso de menos do que K cores para colorir qualquer subgrafo próprio, ok? Beleza? Seguindo. Então vem uma perguntinha aí. Pergunta para vocês. Existe algum grafo conexo que seja 2 crítico? Então, ó, primeira coisa a se pensar aqui, para traduzir, é o que é um grafo que é 2 crítico. O que isso quer dizer? 1, 2, 3. Um caminho é 2 crítico? Um caminho com 3 vértices, um P3. Isso aqui, Thiago? Então vamos lá. Vamos traduzir primeiro aqui o que é 2 crítico. 2 crítico, ó, K crítico é o quê? É K cromático. Então, 2 crítico é 2 cromático. Nunca vou conseguir escrever. Até que foi. É 2 cromático, certo? Bom, a gente já viu quais são os grafos que são 2 cromáticos. Os grafos que são 2 cromáticos são Quem são os grafos 2 cromáticos? Bipartidos, perfeito. Então, a gente já sabe que o grafo tem que ser bipartido. E aí, beleza, esse aqui é bipartido, né? Não tem ciclo ímpar, é bipartido. Agora, para ele ser 2 crítico, ele também precisa ser crítico. Então, qualquer subgrafo próprio dele tem que ser colorido com menos do que 2 cores. Então, por exemplo, se eu pegar esse subgrafo aqui, peraí, deixa eu fazer direto. Se eu pegar esse subgrafo aqui, isso é um subgrafo próprio desse P3. Só que ele não é um colorível, concorda, Thiago? Para ser um colorível, o grafo tem que ser o quê? Para ser um colorível. Ele só tem uma classe de cor, ou seja, eu só uso uma cor para colorir. O que é uma ilha? Ah, que bonitinho. É, vértices isolados, isso aí mesmo. Então, ó, pensa bem. Qualquer subgrafo, né, do meu grafo 2 crítico, né? Para o meu grafo ser 2 crítico, qualquer subgrafo próprio dele tem que ser um conjunto de vértices isolados, ou seja, tem que ser um conjunto independente.
que não acontece aqui. Pois é. Observa que isso aqui é um subgrafo próprio dele, né? Que eu não consigo colorir com uma cor. Eu sei. Essa confusão, Thiago, é natural. Toda vez que eu dou essa aula aqui, os alunos começam pensando nas arestas. É natural. Que a gente estava com o pensamento nas arestas, né? Então, a gente sabe que o grafo tem que ser bipartido. Por hipótese aqui, né? Eu estou pedindo um grafo conexo, bipartido. E quando eu removo um vértice ou uma aresta, eu tenho que ter um conjunto independente. Porque eu estou pegando os subgrafos próprios, né? E aí? Existe algum grafo que seja assim? Bipartido, conexo, e quando você remove pelo menos, né, uma aresta ou pelo menos um vértice, você tem um conjunto independente de vértices. O K2, perfeito. O K2 é um grafo bipartido, conexo, e qualquer subgrafo próprio dele a gente consegue colorir com uma cor. Porque, veja bem, se eu tirar essa aresta, ficam dois vértices isolados. Se eu tirar um dos dois vértices, fica um único vértice. Existe algum outro grafo bipartido conexo que satisfaça isso? Você já tinha me dado um bipartido aqui, né, Tiago? Que é um bipartido com 3 vértices. E ele já não satisfaz, né? Se a gente desenhar assim, ó, o seu caminho, não rola. Perfeito. Esse aqui, o K2, ele é o único grafo conexo 2 crítico que a gente tem. Belezinha? Ok? Perfeito. Entenderam? Bruno e Aulus. O Aulus eu acho que ele caiu, né? Show. Então existe sim. E é o K2. Apenas um. Bom, e agora, subindo um pouquinho mais. Quais são os conexos 3 críticos? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é na tradução de 3 críticos. O que é ser 3 crítico? Precisa ser 3 cromático, perfeito. Ou seja, a gente precisa de 3 cores para colorir esses caras aí. É o menor número de cores que a gente pode utilizar para colorir esses caras. E, além disso, perfeito, todo subgrafo próprio dele tem que ser colorido com, no máximo, 2 cores. Ou seja, remover uma aresta tem que dar para colorir com 2 cores. Ou seja, remover uma aresta, o grafo tem que virar o quê? Para ser colorido com 2 cores, para ser colorível com 2 cores. Se eu removo uma aresta, o grafo tem que virar um grafo bipartido. Perfeito! E aí, quais são os grafos que a gente precisa de 3 cores para colorir e quando eu removo uma aresta, ele fica bipartido? Lindo, maravilhoso, perfeito, isso aí mesmo. Ciclo ímpar, né? Se a gente fizer umas poucas experimentações aqui, ó, por exemplo, o K3, ele não é bipartido, portanto a gente não consegue... Ai, meu Deus! Entenderam, né? O K3, o triângulo. Ele não é bipartido porque ele é um ciclo ímpar, certo? Então, eu preciso de 3 cores. O menor número de cores que eu consigo colorir esse grafo aqui é 3, os vértices, né? E se eu removo uma aresta, aí eu tenho um grafo bipartido. Ok? Beleza? Eu garanto, né? Removi uma aresta, eu garanto que eu acabei com o ciclo ímpar. Então, ele vira bipartido. E aí eu consigo colorir com no máximo 2 cores. Observa que não dá para ter uma coisa assim, ó.
Por exemplo, eu queria conseguir desenhar direito aqui, gente, foi mal, desculpa aí. Mas imagina que tem uma aresta aqui, um rabicho aqui, ó, pendurado. Observa que esse grafo aqui não serve, né? Porque, embora eu consiga, ele é 3 cromático, certo? Mas eu não consigo garantir que todo subgrafo próprio é 2 colorível, porque se eu remover, por exemplo, essa aresta aqui, eu continuo precisando de 3 cores. Ok? Tudo bem? Beleza, Bruno? Show. Então, os ciclinhos ímpares estão aqui. Beleza. Então, aqui, ó, alguns teoremas a respeito de ser K crítico, tá? Esse primeiro aí diz que um grafo G é K crítico, então o menor grau do grafo é maior ou igual a K-1, ou seja, pega o cara que tem menor número de vizinhos, né? Você sabe que esse número de vizinhos é pelo menos K-1, tá? Aqui a gente está no grafo simples, por isso que eu posso falar tranquilamente de número de vizinhos, né? Número de arestas incidentes a esse vértice de grau mínimo. É fácil demonstrar isso aí. Se a gente supuser, por absurdo, né? Que exista um vértice com menos do que K-1 vizinhos, e aí a gente vai fazer uma brincadeira com esse vértice. A gente tira esse vértice do grafo e obtém um subgrafo, certo? Esse subgrafo é um subgrafo próprio, beleza? Que a gente removeu um vértice, certamente esse subgrafo... Peraí, gente, só um minuto. Easy. Entrar. Voltei. Então, ó, supõe por absurdo, tá, que existe um vértice que tenha menos do que K-1 vizinhos. Todo mundo enxerga que isso é uma hipótese de absurdo? Que a gente está fazendo que isso é o absurdo? Que isso é negar isso aqui? Existe um vértice com menos do que K-1 vizinhos? Sim ou não? Suponha que G é K crítico, a gente vai fazer uma prova por absurdo. Então, eu afirmo, né, que G é K crítico, eu uso essa hipótese e nego aqui a minha tese, o que eu quero chegar. Então, eu vou negar, né, que o grau mínimo seja K-1. Ou seja, existe algum vértice no meu grafo que tem menos do que K-1 vizinhos. Tudo bem? Beleza? Tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse vértice do grafo. Quando eu tiro esse vértice do grafo, eu tiro todas as arestas incidentes a ele, certo? Beleza? E eu obtenho um subgrafo próprio desse grafo, o H. Como o grafo, por hipótese, ele é K crítico, o que eu sei? Eu sei que ele é K cromático, ou seja, eu preciso de no mínimo K cores para colorir ele, o menor número de cores que eu uso é K, certo? E eu sei que todo subgrafo dele é K-1 colorível, ou seja, eu consigo colorir com K-1 cores. Em particular, então, eu consigo colorir o H com K-1 cores. Tudo bem? Beleza. Então, o H é K-1 colorível. Todos os vizinhos do vértice V, eles estão em H.
Então, eles já estão coloridos. Tudo bem? E olha aqui a minha hipótese de absurdo. O meu vértice V, ele tem menos do que K menos 1 vizinhos. Ele tem menos do que K menos 1. Então, cada um desses vértices, se no pior caso eles receberam uma cor diferente, eu usei menos do que K menos 1 cores para colorir esses vizinhos do V. Vocês concordam? O V tem menos do que K menos 1 vizinhos. Esses vizinhos, eles estão lá no subgrafo H. Eu removi o vértice V, né? Então, eles foram coloridos na K menos 1 coloração que a gente tem para H. Só que como eu tenho menos do que K menos 1 vizinhos, eu sei que eu usei, no máximo, K menos 2 cores para colorir esses vizinhos. Então, tá sobrando pelo menos uma cor. E com essa cor, eu posso voltar o V para o meu grafo e colorir o V com essa cor que está sobrando. Entenderam o argumento? Mas se eu posso fazer isso, ou seja, volto o V para o grafo e usa essa cor aí, que eu tenho certeza que está sobrando, no V. Bom, mas isso significa que eu consigo colorir o meu grafo G com K menos 1 cores. Ou seja, o meu G não é K cromático. Um absurdo. Entenderam? Como é que é o argumento da prova? Então, de novo, o Aulus caiu aí. Eu tenho um grafo G, tá? E eu tenho um vértice V, que eu estou supondo por absurdo que tem menos do que K menos 1 vizinhos. Tudo bem? Então, ele tem menos do que K menos 1, ou seja, tem no máximo K menos 2 vizinhos. Aí, eu estou fazendo o seguinte, eu estou removendo esse meu vértice V do grafo. Ao remover esse vértice V do grafo, eu obtenho um subgrafo, H, que não tem esse vértice V, mas ele vai ter o quê? Todos os outros vértices do grafo, inclusive os no máximo K menos 2 vizinhos do V. Beleza? Bom, como por hipótese o G é K crítico, qualquer subgrafo próprio dele é K menos 1 colorível. Então, eu sei colorir esse subgrafo aqui com K menos 1 cores. Então, pega essa coloração aí com K menos 1 cores. Todos esses vizinhos aqui do V, eles já foram coloridos com essa coloração. E como o V, por hipótese de absurdo, tem menos do que K menos 1 vizinhos, para colorir esses vizinhos eu usei menos do que K menos 1 cores. Então, nessa K menos 1 coloração, está sobrando uma cor. Então, volta o V para o grafo. Volta o V para o grafo. Ele é adjacente a todos esses caras. Mas eu sei que para colorir esses caras aqui, eu usei no máximo K menos 2 cores. Então, está sobrando uma cor que eu posso usar para colorir o V. Então, significa que o meu grafo completo, o meu grafo G inteirinho, né, com o V de volta, eu consigo colorir com K menos 1 cores. Mas, por hipótese, o meu grafo G era K crítico, ou seja, K cromático. Então, significa que eu preciso de K cores, no mínimo, para colorir o grafo G. E eu estaria exibindo uma coloração com menos cores do que K. Isso é um absurdo. Então, significa que num grafo K crítico, o vértice de menor grau, ele tem pelo menos K menos 1 vizinhos. Ok? Esse é o argumento aí desse teorema. Ok? Tá escrito aí bonitinho para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem dar uma lida. Tá?
Bom, aí vem o corolário 7. Esses números aí são arbitrários, tá? Eles vêm lá da aula de grafos, mas alguns teoremas eu corto, né? Lá eu falo de alguns outros temas, né, que eu não falo aqui, então esses números são totalmente arbitrários, tá bom? Não levem em consideração. Todo grafo K-cromático tem pelo menos K vértices de grau, pelo menos K-1. Um monte de pelo menos aí, né? Todo grafo K-cromático tem pelo menos K vértices de grau, pelo menos K-1. Isso vem diretão aqui desse teorema, tá? E vem também do fato de que todo grafo K-cromático, ele tem um subgrafo que é K-crítico, tá? Então, usando esse teorema aqui, ó, que a gente sabe que... Bom, o grafo, ele é K-cromático. Vocês concordam que ele pode ser crítico ou não, né? Ele pode ser K-crítico ou não. Mas aí, por definição, né, da literatura, a gente já sabe que todo grafo que é K-cromático tem um subgrafo que é K-crítico. Então, vamos supor que o grafo já seja K-crítico. O grafo G já seja K-crítico. Se ele é K-crítico, a gente sabe que o deltinha dele é maior ou igual a K-1. Ok? Bom, se ele é K-cromático, a gente sabe que ele tem pelo menos K vértices. Certo? Não dá para precisar de K cores para colorir os vértices e ter menos do que K vértices no grafo. Porque o máximo que eu posso precisar é de uma cor para cada vértice, né? Se eu tenho menos do que K, ele nunca vai ser K cromático. Se eu tenho menos do que K vértices. Então, o grafo, por ser K cromático, já implica que eu tenho pelo menos K vértices no meu grafo. Bom, e pelo teorema anterior, se o grafo é crítico, eu sei que esses K vértices têm grau no mínimo K-1. Então, já sai direto. Ok? Agora, supõe que o grafo não seja K crítico. Ele é K cromático, mas o grafo não é K crítico. Então, ele tem um subgrafo que é K crítico. Bom, aí o argumento se repete para esse subgrafo. Esse subgrafo tem que ter pelo menos K vértices, e esses K vértices, pelo o teorema anterior, tem grau mínimo maior ou igual a K-1. Beleza? Então, esse é o corolário 7. E o corolário 8, ele é muito interessante para a coloração de vértices. Ele dá um limitante superior, né? Ele diz o seguinte: para todo grafo, o número de cores, né? O número mínimo de cores que a gente precisa para colorir os vértices é no máximo delta mais 1, deltão mais 1. Ok? Bom, e dá pra gente provar isso exibindo uma maneira de sempre colorir qualquer grafo com delta mais uma cores. Então, a gente pode simplesmente ordenar os vértices, tá? Uma ordenação qualquer dos vértices, e vai atribuindo as cores da esquerda para a direita, tá? Então, faz uma ordenação assim, digamos, linear dos vértices e vai atribuindo cores da esquerda para a direita. Observa que um vértice, né, do grafo, ele tem grau no máximo deltão. Então, você usa delta cores para colorir os vizinhos que estão à frente dele e mais uma cor para colorir ele. Então, você sempre consegue colorir os vértices do grafo, né, dessa forma. Beleza? Então, eu estou num vértice aqui, andando da esquerda para a direita, nessa ordenação, ele tem no máximo grau delta. Então, o máximo de cores que eu vou precisar para colorir os vizinhos dele é delta. E uso mais uma cor para colori-lo. Ok? Então, fazendo esse algoritmo aí ingenuamente, a gente sempre vai conseguir colorir com, no máximo, né, delta mais uma cores. Tudo bem? Então, a gente já tem esse limitante superior aqui. E aí vem o teorema de Brooks, que fala o seguinte pra gente. Seja G um grafo conexo que não é ciclo,
nem um grafo completo. Então, o Q de G é menor ou igual a deltão. Então, ele dá um limite mais justo, né? Digamos assim, mas ele exclui uns casos aqui, tá bom? Então, a gente está no mundo dos grafos conexos, tá? E ele diz o seguinte, que não é ciclo e nem grafo completo. Ciclo aqui está bem impreciso, dessa forma que está enunciado. Por exemplo, se eu tenho um C4, quantas cores eu preciso para colorir os vértices desse C4? Duas, né? É bipartido, né? C4 é bipartido. Uma cor para cá e uma cor para cá. Certo? Já esse aqui a gente viu o C3, o C5, a gente viu que esses caras são 3 críticos, né? Então, eles são 3 cromáticos. Então, ciclos pares, eles são sempre bipartidos, né? Então, aqui, ó, para precisar de delta mais uma cores, né? É ciclo ímpar. Ok? Os ciclos pares, eles são bipartidos e a gente consegue colorir com 2 cores, que é o deltão, né, do ciclo par. O deltão de qualquer grafo ciclo é 2, né? O teorema de Brooks diz que qualquer grafo que não seja ciclo ímpar nem grafo completo, a gente consegue colorir com, no máximo, deltão cores. Ok? Belezinha? Então, no máximo, deltão cores. Para qualquer gráfico que não seja ciclo ímpar nem grafo completo. O grafo completo, né? Começando ali do 3. Ai, Jesus. Começando aqui do 3, a gente precisa de 1, 2, 3, né? Eu pego o cara de maior grau, eu tenho que colorir, ele tem grau K-1, então eu vou precisar de K-1 cores para colorir os vizinhos dele, uma para cada vizinho, né? E mais uma para ele. Ok? Então, a gente sempre vai precisar de delta mais uma cores. Tudo bem, gente? Belezinha? Com isso, a gente termina a aula de hoje. Eu queria comentar com vocês um pouquinho da coloração que mistura, né? Essas duas colorações. Então, observem o seguinte, o que a gente viu na aula de hoje, né? A gente viu os 2 teoremas principais aí, quando a gente fala de coloração de vértices e coloração de arestas. Coloração de arestas, a gente tem um problema de classificação, né? Onde eu quero classificar se um grafo ele é classe 1 ou classe 2, certo? A gente sabe que isso é um problema difícil, mesmo só tendo 2 possibilidades, ou bem a gente colore com delta cores, ou bem a gente colore com delta mais uma cores. Então, a gente sabe que é um problema difícil. E a gente tem, esse é o teorema de Wisen, né? E a gente tem o teorema de Brooks, que garante pra gente que na coloração de vértices, quando a gente não tem um ciclo ímpar, nem um grafo completo, a gente usa no máximo deltão cores para colorir os vértices do grafo. Tá bom? Beleza? Então, foi isso que a gente viu. Aí existe um tipo, uma variante do problema da coloração, que é a coloração total. A coloração total é quando você colore simultaneamente vértices e arestas, tá bom? Então, eu vou colorir os 2 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aresta. Quantas cores, né, a gente precisa para colorir esse grafo aqui, esse K2? Os elementos, né, que são adjacentes ou incidentes, eles precisam receber cores distintas. Então, por exemplo, eu coloco uma cor aqui para a aresta, cor 1 para a aresta.
Esse vértice aqui, ele não pode receber cor 1. Por quê? Porque ele é incidente, né, à aresta. Então, ele teria que receber cor 2. Beleza? E esse vértice aqui, ele também é incidente à aresta e adjacente a esse vértice aqui. Então, quantas cores eu preciso? Eu preciso de mais uma cor aqui. Beleza? Então, eu preciso de 3 cores aí para colorir esse cara. Ok? Bom, depois façam alguns testes aí, né? Só quero instigar a curiosidade de vocês. Mas, basicamente, para esse problema, existe uma conjectura de que os grafos, em geral, a gente consegue colorir com delta mais 1 ou delta mais 2 cores, tá bom? Isso é só uma conjectura, gente. Isso ainda não é provado que vale para qualquer grafo. Ou seja, basicamente quer-se fazer uma analogia aí, né, ao problema da classificação da coloração de arestas, certo? Que a gente tinha classe 1 e classe 2. No caso, né, essa conjectura, ela dividiria, ela particionaria, né, nos grafos que a gente consegue colorir com delta 1 mais 1 ou delta 1 mais 2 cores, que seriam os grafos tipo 1 e os grafos tipo 2. Para algumas classes de grafos, a gente já sabe, né, que essa conjectura ela é verdadeira. Por exemplo, a classe dos grafos split. Os grafos split, eles são os grafos cujo conjunto de vértices é particionável em um conjunto independente. Então, aqui a gente tem um conjunto independente, os vértices não se veem aqui dentro, e uma clique. Lembram o que é clique? É um subgrafo completo, né? Um grafo completo. Então, aqui a gente pode ter arestas também, mas o conjunto de vértices é particionável. Esses são os grafos split. Eles são, isso é um T. Eles são os grafos que são particionáveis assim. E a gente sabe que essa conjectura vale, tá bom? Então, em geral, a gente não tem uma prova, né? Mas a gente não sabe, né, que isso vale para qualquer grafo, mas para algumas classes já foi estudado, né? E a gente sabe que bate na conjectura. Mas, por exemplo, ainda assim, mesmo sabendo que os split eles estão dentro da conjectura, a gente ainda tem um problema em aberto para os grafos split. Esse problema de classificar como tipo 1 ou tipo 2 ainda está em aberto para os grafos split. Inclusive, esse assunto é um assunto que eu estou estudando com o meu aluno de mestrado lá da UFRJ, do PESC. Então, a gente está estudando um pouquinho aí sobre a coloração dos grafos split, coloração total, coloração de arestas também, tá? Em aberto ainda para os grafos split, tá bom? Então, são caminhos aí que vocês podem seguir na parte do projeto, beleza? Acho o problema da coloração super interessante. Como eu falei, tem várias variantes desse problema. Então, vocês podem procurar na literatura aí sobre essas variantes. O professor Daniel também, ele trabalhou bastante, ele é especialista em coloração, ele trabalhou com coloração de grafos, com coloração L2-1, então tem a tese dele também, que vocês podem dar uma olhada lá. Então tem bastante coisa de coloração, tá? Então é um problema super rico, bastante estudado para diversas classes, estudado com diversas variantes, diversas formas diferentes de colorir. Então acho que é uma boa, como é que fala? É uma boa alternativa aí para vocês, tá bom? Bom, meus amores, assim eu encerro a aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. A gente tenha relembrado alguns conceitos e espero que seja proveitoso para a próxima parte do curso, tá bom? Eu vou ver se ainda tem. Eu acho que a gente meio que acaba por aqui essa parte de revisão de grafos.
Talvez na próxima aula a gente já entre em complexidade. Talvez eu fale alguma coisa de grafos planares, que são uma classe interessante. Eu vou ver ainda não planejei a aula que vem, mas eu vou ver. Talvez eu entre em grafos planares e aí depois a gente entra em complexidade, tá bom? Então a gente vai ver nessa parte de complexidade algumas provas de NP completude, que eu acho importante relembrar isso com vocês, né? Que tem algumas que não são, tem algumas não, muitas, em geral as provas não são triviais. E então a gente vai ver relacionados a esses problemas aí que a gente conhece, principalmente o problema da coloração, o problema da satisfatibilidade. Então a gente vai falar um pouquinho disso, porque vai ser importante para vocês na parte do projeto. Tá bom, queridos? Então, é isso a aula de hoje. Bom início de semana aí para vocês. Boa segunda-feira. É isso. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só mandarem e-mail, tá bom? E até a próxima aula, até quarta-feira, às 8. Um beijo. Até quarta.